Você já teve aquela sensação de que você está totalmente imerso numa atividade que está realizando? Parece que passaram apenas alguns instantes e quando você vê já se passaram 2, 3 horas e você nem percebeu. De tão concentrado, tão imerso que estava naquela atividade? Pois é sobre esses momentos que iremos falar nesse vídeo, que é o segundo vídeo de uma série de 4 vídeos, que falaremos sobre formas, como a gente pode tornar a nossa vida mais satisfatória nesse ano que está se iniciando. Meu nome é Luiz Alberto Castro Live, sou coach de produtividade com qualidade de vida, servidor público, e este é mais um vídeo do canal A Essência do Tempo. Antes de mais nada, queria lembrar vocês de, se gostarem do vídeo, não deixar de dar o like. Isso ajuda para que o vídeo chegue para mais pessoas. Também, se vocês quiserem receber notificações dos próximos vídeos aqui do canal, não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. No primeiro vídeo dessa série, nós falamos sobre a teoria do bem-estar, do Martin Seligman, dos seus 5 elementos, que é as emoções positivas, o engajamento, o sentido, a realização e os relacionamentos positivos. A gente viu a importância, de a gente buscar que na nossa vida esses elementos estejam presentes. Nós também falamos sobre o conceito de vida plena, do Mihaly Csikszentmihalyi, que também, junto com Martin Seligman, é um dos pais da psicologia positiva. E esse conceito da vida plena, ele nos diz que a vida é uma sucessão de momentos de fazer, sentir e pensar ao longo do tempo. Geralmente ali por volta de 70 anos, a gente vai dia a dia, cada um tendo essas experiências. E o tempo, o número de dias, de horas no dia, de dias na semana, de semanas no mês e de meses no ano, ele vai ser igual para todo mundo. Então, a nossa experiência, ao longo dessa experiência de vida, ela vai ser melhor ou pior, dependendo da forma como nós utilizarmos o nosso tempo. E aí, nesse conceito de vida plena, a nossa consciência, ao longo desse período que a gente vive, ela tem 3 componentes, 3 elementos que a compõem, que são as emoções, os objetivos e os pensamentos. E a gente viu que geralmente eles são totalmente interconectados uns com os outros. E muitas vezes eles não estão em harmonia. Mas algumas atividades, elas fazem com que nossos pensamentos, nossas emoções e nossos objetivos estejam totalmente alinhados. E é sobre essas atividades que nos levam ao estado do fluxo ou do fluir que nós vamos falar nesse vídeo. Pois bem, o estado do fluxo ou do fluir é um conceito do Mihaly Csikszentmihalyi, que é, junto com Martin Seligman, um dos pais da psicologia positiva. E esse conceito do fluxo é aqueles momentos de que nós temos uma total imersão na atividade que nós estamos realizando. A gente tem uma completa harmonia entre as nossas ações, as nossas emoções, nossos pensamentos e o objetivo, a nossa ação no que a gente está fazendo. Quando a gente se dá por conta, passaram-se horas, apesar de parecer que foram apenas alguns instantes. O Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele traz o seguinte conceito com relação a esse estado do fluxo ou do fluir. O fluxo é a inteligência emocional no ponto mais alto. O fluxo representa talvez a última palavra da canalização das emoções a serviço do desempenho e do aprendizado. Pois bem, quando a gente está no fluxo, nesse estado do fluxo ou do fluir, e a gente experimenta esse aprendizado, a gente tem a nossa consciência totalmente preenchida pela experiência que a gente está vivenciando. Ou seja, nossos pensamentos, emoções e objetivos eles estão totalmente alinhados, totalmente conectados uns com os outros. Tem uma harmonia total entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente quer naquele momento. E aí o nosso foco fica totalmente naquela atividade que a gente está realizando. Geralmente, essas atividades elas têm algumas características. Elas têm objetivos claros, ou seja, a regra é clara. A gente sabe exatamente o que tem que ser feito. A gente também tem um retorno imediato em relação ao que a gente está fazendo, a nossa ação. E também as nossas habilidades, elas geralmente são utilizadas plenamente naquele desafio. É um desafio difícil, mas a gente tem habilidades que conseguem
dar conta, né? Ali no limite, mas ainda assim a gente consegue, né, desempenhar aquela atividade. E aí são aqueles momentos em que a gente tem a gente consegue atingir a excelência, a gente dá o passo além, né, a gente cresce, a gente, a gente expande o nosso conhecimento, a nossa habilidade naquela determinada área. Então são momentos em que a gente vivencia um aprendizado, um crescimento pessoal. Isso dá muita satisfação depois da gente concluir a atividade, por a gente perceber isso aí. Então é a experiência da excelência. Tá? Então o estado de fluir, ele gera esse aprendizado, ele leva ao desenvolvimento de novos níveis de desafios, de habilidades. Por exemplo, quando você está tocando aquele instrumento musical, aquela música difícil, aquele solo, né, na guitarra, que é um solo complicado, e você consegue levar a sua habilidade para um outro patamar. Você está, por exemplo, jogando futebol, um cirurgião que está fazendo uma cirurgia desafiadora, né? Aquilo é difícil, mas ele consegue dar conta, e ele expande o conhecimento, a habilidade dele naquela área, assim que ele conclui, que termina aquele momento de imersão que ele estava experienciando. E aí aqui nesse quadro que vocês estão vendo aí na tela, a gente pode visualizar esse conceito do Mihaly, né? E como é que é esse conceito? É uma experiência pela qual quase todo mundo passa às vezes, sobretudo no máximo do desempenho, ou indo além dos limites anteriormente alcançados. De novo, aí é um conceito que o Daniel Goleman traz no livro Inteligência Emocional. Como vocês podem ver nesse quadro, no eixo vertical, né, a gente tem as demandas, né, o nível da demanda. E no eixo horizontal, a nossa capacidade. Quando a gente tem ali o primeiro quadrante, aquele inferior esquerdo, que a gente tem uma demanda baixa, que exige muito pouco da nossa capacidade, a nossa capacidade é baixa, a demanda também é baixa, a gente tem ali um estado de tédio. Porque, poxa, não tem desafio, naquele tempo ocioso, ou demanda que exige muito pouco da nossa capacidade. Então, vai gerar tédio, a gente não vai se envolver muito com aquela atividade. No quadrante já inferior direito, né, logo a seguir, a gente tem uma situação que a nossa capacidade já é maior, mas a demanda é intermediária. Então, nessa situação, nessa condição, a gente vai ter uma demanda normal, aquelas atividades que a gente lida bem no dia a dia. Você está trabalhando algum tempo em uma determinada área, é aquela atividade que você já está na sua rotina, você já faz tranquilo, né? Exige ali da sua habilidade, mas nada muito fora do normal. O terceiro quadrante, que é quando a gente tem, a nossa capacidade não está tão desenvolvida, mas a demanda é alta, aí ele já gera um estado de ansiedade, que é aquele quadrante ali superior esquerdo. E aí é quando a demanda está acima da nossa capacidade. Quem joga tênis, por exemplo, sabe quando você pega um jogador que é muito melhor do que você, esse é o estado que você fica, né? Porque você não consegue fazer nada. Né? Você não consegue às vezes nem sacar direito, e o adversário sempre acaba conseguindo te superar. Então isso gera um estado de ansiedade que você geralmente não vai gostar, conseguir suportar muito tempo. Já o estado do fluxo ou do fluir, como é que é? O que é? É o quadrante superior direito, que é quando a nossa demanda é alta, mas a nossa capacidade também é alta. É aquele desafio que nos faz crescer, que faz atingir novos níveis na nossa habilidade, capacidade naquela respectiva área. E aí é o que gera que a gente fica totalmente, na hora que a gente está realizando a atividade, a gente fica totalmente focado, e quando a gente termina, que a gente vê o resultado, a gente vê lá que conseguiu tocar aquela música super difícil, conseguiu realizar aquela atividade no nosso trabalho que era muito desafiadora, que exigiu no nosso limite do nosso conhecimento, mas ainda assim a gente conseguiu superar. Então, isso é o estado do fluxo ou do fluir. E me diga, como é que tem sido você tem tido essas experiências na sua vida? Né? Quão frequente tem sido esse estado do fluxo ou do fluir aí na sua vida? Você tem se sentido imerso nas atividades, tem realizado atividades que têm trazido essa satisfação de estar tendo esse crescimento pessoal, chegar nesse novo nível de habilidade na respectiva área? Diz aí nos comentários.
E quem sabe, o que você acha de, agora, nesse novo ano que está se iniciando, você procurar pensar como incluir mais esse estado, né, do fluir nas atividades que você tem realizado, que você vai realizar. E no próximo vídeo, né, nesse vídeo nós estamos chegando ao final, no próximo vídeo nós vamos falar sobre dar continuidade também a esse tema, falando sobre o paradoxo do trabalho, que apesar de ser uma atividade que muitas vezes a gente diz que não gostaria de fazer, que reclama, ela é uma das atividades que talvez mais, que muitas vezes gera esse estado do fluir ou do fluxo. Chegamos então ao final desse vídeo. Lembro novamente que se gostaram do vídeo, não deixem de dar o like, né? Isso ajuda a que o vídeo chegue para mais pessoas. Se gostaram, também querem receber notificações aí dos novos vídeos do canal, não deixem de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber essas notificações. Foi novamente um privilégio inenarrável ter estado com você. Até o próximo vídeo.